Olá você, pessoa criada única, incrível, especial. Simplesmente se alegre em você, com você. E mais essa tarde que está indo para a sua metade. Sexta-feira, café da tarde com esperança. E a nossa reflexão de hoje. Vamos dar sequência na analogia do futebol, porque estamos vivendo o maior evento do planeta, que é a Copa do Mundo. Futebol, segundo diz o Milton Neves, é a coisa mais importante das menos importantes. E dentro dessa analogia nós vamos conversar de coisas mais do que importantes, dentro das importantes que está no nosso manual. Nós vamos falar de colírio, nós vamos falar de paz, nós vamos falar de compaixão pelo nosso próximo. E na sequência que nós falamos na reflexão da semana de quarta-feira, que nós terminamos falando de rivalidade, né? A rivalidade, porque o Jules Rimet, a finalidade dele foi de criar a Copa do Mundo em 1930 para que as nações tivessem união, harmonia, compaixão, um pelos outros, depois de uma pós-guerra. E como nós falamos, de lá para cá a coisa mudou totalmente. Virou uma rivalidade, virou ódio. Hoje você tem jogos clássicos que você tem que ter apenas uma torcida. E diante disso que nós concluímos, vamos dar um gole aqui nesse café da tarde com esperança, eu lembrei também que os jogadores hoje, embora tenham uma rivalidade ali durante aqueles 90 e poucos minutos, eles trocam de camisa, gente. Há uma troca de camisa, há uma resenha após jogo, há abraços, há afeto. Eles combinam para ir jantar, para ir num churrasco. E o interessante é que a gente vê que há uma influência, que nem eu falei, do príncipe desse mundo, até no futebol, porque os torcedores não percebem isso. As torcidas organizadas, é muito legal você ter uma torcida organizada. Mas desde que fosse para os estádios, para que houvesse essa alegria, esse prazer, esse passar de tempo, essa confraternização com os outros torcedores do mesmo time e, por que não, até do outro time. É pura e simples uma questão de conscientização. Não estou querendo dizer aqui, dentro dessa utopia, que nós podemos mudar. Eu acho que até vai demorar para que isso aconteça. Mas é a consciência de cada um. É a disposição interior de cada um, de quando sai de casa, o que ele vai fazer no estádio. Que nem eu falei, tem gente que vai para se divertir, para se alegrar, para comer uma pipó, um amendoim, um picolé, chupar um picolé e prestar atenção no jogo. Tem uns que vão para comer a pipó, o amendoim e o sorvete, mas para olhar para o telão. Até aí tudo bem, ele que pagou o ingresso, e aí é questão e problema dele. Até aí tudo bem também, ele quer ir para se distrair olhando para o telão, para pipó e para o amendoim, legal. Agora a questão que é para a gente refletir, é quando a pessoa sai com a disposição de brigar, que não tem nada a ver para o evento. Não seria legal mais famílias poderem ver uma partida de futebol? Tá ali para se distrair, quem ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, e está tudo certo, porque não vai mudar nada na nossa vida também. É uma outra coisa que a gente percebe, a influência do príncipe desse mundo, porque se o time ganhou ou perdeu, o que vai mudar na minha vida? O que vai mudar na vida do Vladimir Esperança se o time dele, aquele manto sagrado, aquele uniforme lindo, único, especial, que é o time acima de todos os times no planeta,
O que vai mudar se o time do Vladimir Esperança ganhar? O que vai mudar se o time do Vladimir Esperança perder? O que vai mudar se o time do Vladimir Esperança for campeão brasileiro? E essa é uma pergunta, é uma reflexão que eu e você temos que estar fazendo, que eu fiz há muito tempo lá atrás. Porque você sabe muito bem, desde os 10 anos, sócio. Só que chegou com 20 e poucos anos que eu deixei de ser sócio. E olha, eu vou ser bem sincero, hein? Faz muito tempo que eu nem lembro quando é que foi o último ingresso que eu comprei. Para você ter uma ideia, os últimos jogos que eu fui, eu recebi o ingresso na faixa. Porque eu tenho um amigo, irmão em Cristo, que inclusive fez faculdade comigo, ele tem uma confecção de roupas, faz camisetas, camisas, e ele fez uma época camisas para a secretaria do clube que eu torço, e ele ganhou o ingresso da Umbro. Lá atrás, não vou nem falar o ano para você não ficar assustado. Eu fui ver um jogo de Libertadores numa quarta e no sábado no Campeonato Brasileiro, que inclusive o Santos perdeu. Na faixa, porque ele me ligou me convidando e eu fui. E é muito legal você ir num jogo de futebol, numa partida, para se divertir, para se alegrar, para passar o tempo. Não tem nada o que fazer, pô, vai no estádio, é muito legal, é gostoso, é bom de ver. Mas, contudo, todavia, entretanto, o futebol chegou num momento que precisava ser revisto. Esses torcedores precisavam rever a essência do futebol, o que ele representa, para que ele serve. E aí, se a pessoa tiver um pouco de consciência, ele vai entender que não vale a pena sair de casa para brigar. Não vale a pena sair de casa para se estressar. Você tem que sair de casa para se divertir, para se alegrar, mesmo com a torcida organizada, que é muito bacana, estar ali tocando, cantando, fazendo uma batucada, incentivando o time, é muito bom. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, ganhando ou perdendo, o teu sentimento tem que ser o mesmo. E não é assim, porque às vezes a gente entra no clima, na questão da paixão, do fanatismo, que aí já começa a ir para o outro lado da história, e aí é complicado, porque ganhando ou perdendo, os teus sentimentos e emoções deveriam continuar o mesmo, não é assim, porque uns choram, outros ficam tristes, tem uns até que vão ao extremo, que eles priorizam tudo, até acima de família, de amigos, de trabalho. Eu nem vou entrar num detalhe que eu presenciei no começo do ano, que eu fiquei pasmado. A pessoa numa situação falando que o time está acima de tudo, que ele perde a cabeça, que ele fica triste, que o mundo dele acaba porque quando o time dele está mal, perde. E aí, nós não podemos perder esse foco. Porém, para que eu e você possamos estar nessa visão de lazer, de prazer, de alegria, de uma pipoca, de um amendoim, de um sorvete e se alegrar, existem algumas coisas, por exemplo, a paz interior. Essa paz que Jesus fala que somente Ele dá, o mundo não dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não tenha medo, descanse. Fala lá em João versículo 14 e 27, depois você dá uma conferida. A paz. Você precisa buscar essa paz para você poder ter o equilíbrio emocional, pessoal, sentimental, espiritual, para você poder encarar todos os desafios, as situações da vida, inclusive essa da sua paixão,
que é o seu time de futebol, que é a Fórmula 1 para mim, que é o tênis para você, que é o voleibol para outro, que é a NBA para alguns. E assim é. E o interessante, que eu li uma frase que ela é muito legal: não poderá haver paz fora de um relacionamento correto com Cristo. Não tem como. Não tem como você vencer os desafios e voltar à essência do que é o futebol se você não tiver a paz verdadeira e a alegria completa que você só encontra em Jesus Cristo, a pessoa que divide a história da humanidade, que viveu, morreu, ressuscitou por mim, por você, derramou o sangue dele na cruz, por mim, por você, está ao lado do Pai, só nos observando agora e vendo eu gravar esse vídeo, me ouvindo. Só vai existir equilíbrio quando nós tivermos a paz verdadeira, a alegria completa dentro de nós. Aí nós devemos propagar essa paz. E nós que temos, eu e você, essa visão, temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Talvez sejamos uma agulha no palheiro, mas nós temos que fazer. Quando a gente estiver do nosso lado, nós percebemos alguém que está nesse momento. Apenas compartilhar e levar a visão, esse pensamento, essa reflexão, para que ele possa parar também e pensar sobre. Eu acho que nós podemos, bem devagarzinho, e falando para aqueles que estão à nossa volta. Porque eu tenho feito a minha parte nesse sentido já há um bom tempo. Até mesmo para o Ney. Eu tenho falado para ele, e falei muito, não tenho encontrado agora, mas falei muito nas oportunidades que eu tive de Jesus para ele poder despertar. Tanto é que quando eu falava, ele dava até uma parada assim, você percebia que dava uma mexida nele, para ele refletir que não vale a pena esse fanatismo, você se envolver quase que 100% de você para isso. Não podemos deixar, porque é legal torcer, é legal vibrar, é legal ver uma partida de futebol, apesar que hoje está difícil, hein? Ver uma partida inteira, hein? Tá complicado, hein? E fazendo um parênteses aqui dentro da Copa do Mundo, o ano passado eu vendo um podcast, fazendo comparação que não dá para fazer, né? Comparações de seleções do passado com a de agora. Um jogador daquela época, nem vou falar o ano qual é, ele mesmo no podcast, num corte, quando ele falou, eu já cortei, eu já nem vi. Perguntaram para ele, aí fulano, e a partida? Eu falei, olha, eu não consigo nem ver uma partida inteira de futebol hoje. Então, voltando aqui, nessa questão, só existe uma maneira de a gente poder voltar a ter e ver o futebol na sua essência, é eu e você, temos a paz verdadeira e a alegria completa que só encontramos em Jesus. E temos que transmitir essa ideia, essa visão para aqueles que ainda não têm. Apenas transmitir, porque esse é o nosso papel. Levar as boas notícias. E a pessoa vai ouvir e vai reter o que é bom. Se ela quiser reter, glória a Deus, aleluia. Se ela não quiser ouvir, apenas vai escutar, às vezes nem escutar, está tudo certo. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu e você fizemos a nossa parte. E o lance e o segredo está aqui, ó, onde existir uma pessoa ferida, nós devemos ser a cura. Nós devemos ser a cura não só nessa questão desse fanatismo, mas em todas as áreas da vida.
Porque você tem a paz verdadeira e a alegria completa. Eu tenho essa paz verdadeira e a alegria completa. Mas existem pessoas à nossa volta que não têm. E o nosso papel é cicatrizar as feridas daqueles que estão à nossa volta para tentar com que elas sejam curadas, para que seja cicatrizada, para que essa pessoa, após a cicatrização da sua ferida, se alegre, se regozije e possa ser boca para outras pessoas também que estão feridas. Essa é a finalidade principal da vida e da essência do futebol, que é levar o nosso mundo onde Deus nos coloca, para que haja harmonia, sintonia, paz, união, unidade, alegria e prazer. E o interessante que aí, para a gente finalizar esse café da tarde com esperança, que tá muito bom, hein? Hoje eu joguei um cravo e uma canela, gente. Fervi a água, tô dando a dica, hein? Fervi a água com um cravozinho, só um cravozinho, ferve a água, um pouquinho de canela, açúcar, fantástico. Só que isso aqui é meu. Tá bom, hein, gente? E o grande segredo, que nós até comentamos numa dessas reflexões Café da Tarde com Esperança que passou, é a questão do colírio, gente. Precisamos colocar o colírio diário. Não tem como. Não basta ter relacionamento íntimo, não basta ter comunhão, não basta ter coragem, não basta estar bem aos olhos de Deus, ser amigo. Isso tudo é importantíssimo. É mais importante do que o importante. Porém, contudo, todavia, é diário. Porque o justo pode cair 7 vezes, Deus nos levanta. Glória a Deus. Porém, a cada manhã Ele está nos perdoando onde deveríamos ser condenados, causa de não sermos consumidos. Olha que grandiosidade. Porém, contudo, o colírio, ele tem que ser colocado toda manhã, para que você possa chegar no final do dia voando, em paz, nos 3,333 milésimos de segundo, de boa, e nada te abalar. Porque em Apocalipse 3, para a igreja de Laodiceia, o pessoal estava meio que lá e cá, lembra daquele versículo? O pessoal não estava lá nem cá, não era quente nem frio. E aí Jesus falou, ó, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí ele vai dar uma dica para a igreja de Laodiceia, que é o seguinte, dou-lhe esse conselho. Apocalipse 3,18. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, olha, roupas brancas, lindas, e vistam-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poderá enxergar. Você só vai enxergar perfeitamente quando você pingar o colírio. E o interessante é que Jesus, ele fala de colírio para a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia era conhecida por sua famosa escola de medicina. E eles produziam o colírio para as doenças oculares na época. Então, por isso que Jesus ele faz essa analogia. Compre colírio para ungir os seus olhos e poderão enxergar. Aí vocês vão enxergar verdadeiramente. Esses torcedores, eles precisam do colírio para poder enxergar, para poder ver que não vale a pena brigar, não vale a pena discutir, não vale a pena a rivalidade acirrada. A rivalidade é lá dentro do campo,
dos 90 e poucos minutos. Acabou, acabou. Quem ganhou, ganhou. Empatou legal, melhor ainda, ninguém briga. E tá tudo certo. Até porque, voltando àquele parênteses, nós não vamos ganhar nada com isso. Apenas estamos ali para torcer, se divertir, se alegrar e tá tudo certo. Quem vai ganhar, na verdade, é o jogador. Na verdade, é você que está pagando para ele poder ganhar. Porque você já pensou se ninguém pagasse? Se todo mundo resolvesse ver de casa? Não ia ter nem na televisão. Olha só a reflexão que eu estou deixando aqui para você. Se é que você que está aí naquela falta de colírio vai entender o que eu estou falando. Mas como você é uma pessoa inteligente, única, incrível e especial, eu tenho certeza que você já pegou. Mas se você vai mudar ou não, aí é uma outra questão, uma outra situação, e aí o problema é seu, não é meu. Eu, o Vladimir Esperança, que tem que refletir como ele se encontra. Eu confesso para você que eu, particularmente, eu não tenho conseguido assistir partida até o final, nem do meu time. Nem do meu time, nem do meu time. Só para você ter uma ideia. Tem jogo na TV, eu vou para fazer companhia para o meu filho, fico do lado dele conversando. Só que dependendo do horário e dependendo de como está a partida, eu vou dormir. Eu vou dormir até porque para eu não sair dos 3,333 milésimos. Porque eu usava os 33 segundos. Eu estava usando, gente, que está complicado. Mas, como eu fui para os 3,333, eu bato o olho agora, eu vejo, tiro de letra, eu simplesmente falo, filhão, prazer, Deus abençoe, uma noite de paz, e vou, me retiro. Mas aí também é uma reflexão, é a posição do Vladimir Esperança, e cada um faz o que bem entende. Até porque a palavra, o bom dessa comunhão, dessa reflexão, dessa semana de Café da Tarde com Esperança, é que a gente vai ouvir tudo e reter o que é bom. De repente você não vai reter nada, tá tudo certo. Mas sempre há algo de bom, sempre há algo a aprender quando estamos numa mesa, num grupo, numa roda, numa resenha. Você aprende com todo mundo. Todo mundo vai te ensinar, até uma criança. Eu acho fantástico você, quando você vai dar atenção para uma criança, fica ali 5 minutos, alguma coisa você aprende. Alguma coisa você vai refletir com ela, não tem como. Alguma coisa você vai lembrar, alguma atitude você vai trazer à memória, porque vale a pena. E até porque, para a gente finalizar, até mesmo fora do contexto, Jesus, quando ele fala que o reino dos céus é da criança, ele simplesmente está falando porque ali há sinceridade. A criança, ela é direta e reta. Ela fala e acabou. Tanto é que tem muitos pais que passam vergonha com a criança, porque às vezes o parente, o amigo vai perguntar, a criança fala e depois o pai vai falar, filho, por que você falou? Ele falou o que ele vê. Ele falou o que ele sente, ele falou o que ele convive. Por isso que o reino dos céus é da criança, e é bom a gente até finalizar com isso, e eu e você aprender com isso. Porque nós adultos, a gente tem mania de omitir, não mentir, mentir jamais, que a sua palavra seja sim, sim ou não, e o que passar disso é do maligno, Jesus falou, e essa é a visão. Só que às vezes você omite, às vezes você quer florear, às vezes você quer fazer uma introdução para você chegar, e não é assim, gente. Nós temos que ser direto e reto, com amor, com carinho, com compaixão e falar a verdade. Esse é o segredo. Palavra branda desvia-os furor, a dura suscita ira. E tem gente que quer confrontar. Não existe confronto, é loucura, torcida, não existe isso. Harmonia, sintonia, chamar a pessoa de lado, falar a verdade, mostrar, olha, eu acho que
Se não, que tal ir por aqui? Falar a verdade, falar a real, ser direto e reto. Até porque a grande verdade, que às vezes quando a gente ouve a verdade, dói, não dói? Mas aí você tem que ter o controle emocional, de analisar, e você vai até valorizar a pessoa que te repreendeu, do que a pessoa vir com tapinha nas costas, com elogiozinho por trás, mete o pau. Mas até aí cada um faz o que bem entender fazer e age da maneira que acha melhor agir. Amém, gente? O reino dos céus é das crianças que são direta e reta, são sinceras. Só podemos ter a harmonia, a sintonia no planeta, no sistema, no futebol, quando houver paz verdadeira e alegria completa, que só Jesus pode dar. E aí nós vamos poder propagar essa paz. E aí nós vamos poder cuidar das feridas daqueles que precisam ser curados, que estão à nossa volta. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, hein, gente? Final de semana e sexta-feira já, 26/6/26. O mês está terminando, mais um mês incrível, hein, de paz, de alegria, de expectativa, de prazer, de motivação, e que assim seja o seu resto de sexta-feira, o seu happy hour. Seja uma grande bênção, seja ele com os colegas de trabalho, com a família, com os amigos, um sábado incrível, um domingo também, e segunda-feira nós estamos de volta, a reflexão da semana, e vamos aguardar ver o que Deus vai colocar para mim, para que eu e você possamos estar na reflexão da semana de segunda-feira, se Deus permitir. Um abraço grandioso no seu coração, com amor ágape, e que Deus abençoe grandemente, e não esquecer da nossa corrida de oração, para que eu e você possamos chegar no pódio e levantar aquele troféu desse grande desafio da vida, que com Jesus e o Espírito Santo fica bem mais leve. Tudo de bom. Um abraço.